Me permito agora fazer umas palavras de abertura em nome do Brasil. Senhor Ministro da Defesa, senhor Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, senhor Comandante da Marinha, senhoras e senhores ministros, excelências, amigos. Desejo a todos as boas-vindas à Escola Naval para a 9ª reunião ministerial da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. Permito-me, de início, agradecer ao ministro Zé Múcio Monteiro e ao almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen pelo apoio do Ministério da Defesa e da Marinha do Brasil à organização deste encontro, bem como pela cessão desse espaço. É com grande alegria que os recebo no Rio de Janeiro para celebrar os 40 anos das OPACAS, um marco que nos convida a refletir sobre o caminho percorrido, mas também sobre o futuro que desejamos construir em conjunto. Excelências, do Rio de Janeiro a Abuja, de Brasília a Somerset West, de Buenos Aires a Luanda, de Montevidéu a Mindelo, construímos as OPACAS com base na cooperação, no diálogo e na confiança mútua. Ao retornarmos ao Rio de Janeiro hoje, prestamos uma justa homenagem à acertada visão de nossos predecessores que há 40 anos souberam reconhecer o potencial estratégico desse projeto comum entre vizinhos sul-atlânticos. Aproveito também para reconhecer o trabalho do ministro José do Livramento durante a presidência de Cabo Verde das OPACAS. Faço também referência à saudosa memória do ministro José Filomeno Monteiro, que o precedeu, e ao ex-ministro Rui Alberto de Figueiredo Soares, que me acolheu em Mindelo para a 8ª reunião ministerial das OPACAS em princípios de 2023. Excelências, o contexto geopolítico transformou-se profundamente desde o estabelecimento das OPACAS em 1986. Ao instruir-me sobre a presidência brasileira das OPACAS, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, confiou-me uma tarefa de grande responsabilidade: evitar que o nosso oceano se torne palco de disputas geopolíticas. O presidente Lula manifestou-me preocupação com o atual cenário internacional marcado pelo maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial. Destacou os efeitos sobre preços de energia e alimentos resultantes das atuais tensões na Ucrânia e no Oriente Médio, com impacto desproporcional sobre as economias dos países mais pobres e em desenvolvimento. O presidente Lula lembrou que canais, golfos, estreitos, mares e oceanos devem nos aproximar e não ser motivo de discórdia. Daí, precisamente, a relevância das OPACAS. Caros amigos, a mensagem que trago do presidente Lula é, portanto, inequívoca. A ideia que inspirou a criação das OPACAS permanece relevante e atual. Nosso oceano austral não deve separar, mas conectar os países que ocupam suas duas margens. Mais do que um espaço geográfico, as OPACAS é um projeto político e estratégico. Cabe a nós dar-lhe vida. A Declaração do Rio de Janeiro, que adotaremos no dia de hoje, reforça a manutenção da região como uma zona livre de armas nucleares e de armas de destruição em massa, bem como livre de tensões geopolíticas e de conflitos alheios à região. A declaração rejeita a importação de rivalidades e conflitos que nada têm a ver com os interesses dos nossos povos. Reafirma o apreço pela paz em um mundo marcado pelo recrudescimento dos conflitos. Esses compromissos se expressam também na intensificação da cooperação em defesa e em segurança marítima, com exercícios conjuntos e iniciativas de monitoramento e de combate ao tráfico de drogas, à pirataria, à pesca ilegal e aos crimes ambientais. Excelências, a paz e a segurança do Atlântico Sul também estão ligados à sua sustentabilidade e à sua proteção. Nesse espírito, celebramos a entrada em vigor do Acordo de Proteção da Biodiversidade no Alto Mar, o BBNJ, ou Tratado do Alto Mar,
e os resultados da COP30, realizada em novembro passado em Belém. Celebramos ainda a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e a realização, em 2027, no Rio de Janeiro, da terceira Conferência da Década Oceânica. Por fim, renovamos nossa intenção de aprovar o Santuário das Baleias do Atlântico Sul na próxima reunião da Comissão Internacional da Baleia, ainda este ano. Caros amigos, todos concordamos que precisamos dar maior densidade à cooperação em nossa iniciativa. Por isso, para além da declaração política, adotaremos a primeira estratégia de cooperação das OPACAs. Inovador, o instrumento foi o resultado de um processo impulsionado pela presidência cabo-verdiana, que realizou o primeiro seminário de cooperação técnica das OPACAs na praia em dezembro passado. O evento permitiu identificar temas prioritários de cooperação e elaborar a estratégia que favorece a implementação ágil de ações corretas. Excelências, é nesse contexto que hoje será assinada a Convenção para a Proteção do Meio Ambiente Marinho no Atlântico Sul. Trata-se do primeiro acordo negociado no âmbito das OPACAs. A Convenção prevê iniciativas de cooperação, capacitação e promoção da cultura oceânica. Estabelece medidas de prevenção, redução e controle dos danos ao meio ambiente marinho. Estimula a proteção das espécies marinhas e facilita a troca de informações sobre o meio ambiente marinho. Esse instrumento plurilateral e vinculante demonstra, assim, que os países da nossa região estão dispostos a assumir o compromisso ambicioso em favor da proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. A assinatura da Convenção abre, ademais, caminho para propostas de negociação de outros acordos no contexto das OPACAs. Algumas áreas promissoras já identificadas são a defesa, a cooperação técnica e a cooperação policial. Senhoras e senhores, como afirmado pela Resolução 41/11, as OPACAs devem promover a cooperação regional em prol do desenvolvimento econômico e social, da conservação dos recursos vivos e da paz e da segurança em toda a região. Essa ideia continua pertinente porque somamos cerca de 500 milhões de pessoas em 2 continentes com enorme potencial de conexão e crescimento. Abrigamos sociedades plurais e patrimônios culturais e sociais inestimáveis. A faixa litorânea de nossos países totaliza cerca de 30 mil quilômetros quadrados. É ao longo dessa costa que se estruturam nossas economias, fluxos comerciais e grande parte de nossas populações. A área total do oceano que nos une ultrapassa 30 milhões de quilômetros quadrados e abrange múltiplos recursos e uma enorme biodiversidade para nosso desenvolvimento. Portanto, é com satisfação que constato a significativa representação dos países membros neste encontro. A presença de todos aqui hoje vai muito além de uma reunião bem-sucedida. Ela reafirma o potencial do diálogo e da cooperação e, sobretudo, atesta o êxito da nossa empreitada coletiva. Ao longo dos últimos 40 anos, temos contribuído para difundir a visão de um Atlântico Sul pacífico, seguro e sustentável, cujo futuro é determinado pelos países do seu entorno. Muito obrigado.